Eu não sei se o nosso problema de áudio foi aí, Daiane, mas passa de novo, lá em cima, dá uma olhada aí. Vamos passar de novo o vídeo para você apreciar. Amém. Hoje nós damos início a uma nova estação em Morada, a estação do evangelismo. Nós somos uma igreja com propósito e cada mês nós evidenciamos um dos propósitos. E nessa estação, dessa nova estação de evangelismo, o tema dessa série que começa hoje se chama Compaixão. Nós vamos falar sobre compaixão nessa noite e aprender com Jesus a respeito de compaixão. Eu estava comentando hoje de manhã que nós estamos vivendo tempos muito complicados. Tempo em que nós estamos ficando até desacreditados da capacidade do homem fazer o mal. Você fala assim, já passou do limite. E aí eu compartilhei que essa semana eu assisti o jornal de meio-dia. E eu sou daqueles que vai passando de um canal para outro, né? Vai passando. E todo canal tinha sangue, tinha violência. E não tem jeito. Qualquer jornal que você assistir, você vai lidar com a espécie humana demonstrando a cada dia que está se desumanizando. O que está acontecendo com o ser humano? O que está acontecendo? E às vezes nós falamos assim, está tão perto. Eu até citei que Linhares, interior, Linhares a gente não via tantas notícias ruins, mas o nosso interior também está marcado por situações de mortes terríveis, de assassinatos, o tráfico de droga aumentando. Estamos nessa estação, estamos vivendo esse tempo, o tempo em que o amor de muitos tem esfriado. Mas em contrapartida, a tecnologia tem avançado. Alguns arriscam dizer que o homem está evoluindo. É só você olhar para a comunicação, os meios sociais, como as coisas estão rápidas, como as coisas se tornaram acessíveis para nós. E a gente fala, há uma evolução no homem. Sem contar os robôs que estão chegando. Os robôs estão chegando. E aparentemente os robôs, eles vêm para ajudar. Ele vem para auxiliar. Mas na verdade, os robôs depois vocês me corrigem aí. Eles vieram para substituir a mão de obra humana. E aí? Onde que nós vamos parar, gente? Onde que nós vamos parar? O que fazer diante desse cenário? Eu tenho uma frase aqui do Charlie Chaplin, que eu carrego essa frase há muito tempo. Daiane? Essa é a frase. Mais que de máquinas, precisamos de humanidade. Olha a cara do Charlie Chaplin. Mais que de máquinas, precisamos de humanidade. Quando foi que ele escreveu isso, né? Quanto tempo? E hoje é tão a nossa realidade. Lá em Mateus 9, 36, eu quero ler aqui para você. O texto diz assim: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Pode abaixar esta canção, que eu vou me concentrar ainda mais. Jesus é o símbolo da compaixão.
Diante de um mundo como esse, um mundo onde que o ser humano parece que não tem jeito, o ser humano parece que precisa nascer de novo, Jesus é compaixão, Jesus é o símbolo exato daquilo que pode mudar o ser humano. E a compaixão de Jesus, ela é expressa quando lá em Filipenses 2 diz que Jesus, mesmo sendo Deus, ele abriu mão de ser Deus para vir aqui no mundo e se compadecer de nós, sofrer as nossas dores. Compaixão é colocar-se na pele do outro, e foi isso que Jesus fez. Ele falou assim: olha, eu vou sentir a sua dor, eu vim para sentir o mais profundo da sua vulnerabilidade. Lá em 1 João 4,9 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Cristo é a esperança para esse mundo sem esperança. Cristo é a esperança para o homem que se constitui num ser parecido com um bicho, um ser desumanizado. E o texto que vai nos dar base para a ministração dessa noite, está em João 8, de 1 a 11, você pode abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, João 8, de 1 a 11, nós vamos perceber nesse texto, Jesus praticando compaixão, Jesus ensinando a nós 4 princípios, 4 lições, para que cumpramos a nossa missão com compaixão. Abriu aí? Vamos lá? O verso 53, eu vou começar do 53, que é o último versículo do capítulo 7. E cada um foi para a sua casa. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo, um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não te condeno. Vá e não peques mais. Queridos, nós estamos diante de um texto que narra uma mulher próxima do seu julgamento. Ela é colocada numa roda, e ali os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os religiosos, tentando cumprir a lei, levam essa mulher até Jesus. E eles tinham uma acusação contra essa mulher. Disseram: essa mulher é uma mulher adúltera. Eles identificaram, eles colocaram uma placa nessa mulher: adúltera. E Jesus, olhando tudo aquilo ali, Jesus teve uma reação que surpreendeu a todos. Mas eu queria parar um pouco para pensar nessa mulher adúltera. E quando esse texto veio ao meu coração, eu lembrei de uma música da Marília Mendonça. Marília Mendonça, uma cantora sertaneja que faleceu, já vai fazer 3 anos. Não é mais ou menos isso? Tem 3 anos, já quase, em novembro ou dezembro, ela faz 3 anos, passa rápido demais. Que triste, que tragédia. Mas ela escreveu uma música que
Eu, quando ouvi essa canção, chorei. Hoje de manhã eu chorei de novo. Mas agora não vou chorar não, irmãos. É uma letra muito profunda da história de uma mulher. Não sei se vocês conhecem essa letra. Eu vou ler aqui. Vamos ver se você já ouviu essa canção. Não vou cantar porque vocês vão querer cantar juntos, tá? Por isso que eu vou ler. A letra diz o seguinte: se alguém passar por ela, fique em silêncio. Não aponte o dedo. Não julgue tão cedo. Ela tem motivos para estar desse jeito. Isso é preconceito. Viveu tanto desprezo que até Deus duvida e chora lá em cima. Era só uma menina que dedicou a vida a amores de quinta categoria. É claro que ela já sonhou em se casar um dia. Não estava nos planos ser vergonha para a família. Cada um que passou levou um pouco da sua vida. E o resto que sobrou, ela vende na esquina. Olha que letra. Olha que letra. Cada um tem uma história. Quando nós julgamos como os fariseus, como os escribas, como os religiosos, ao olhar e ver aquela cena e não saber que há algo profundo, há algo que foi fruto talvez de não escolhas, certamente, não foram escolhas, circunstâncias acontecem, e essas circunstâncias geram consequências que muitas vezes a pessoa não tem nem a percepção de como ela chegou nessa situação. Eu e você temos uma história, e Jesus pode mudar a minha e a sua história. Essa é a palavra que Deus tem para você nessa noite. Ele pode mudar a sua história. Aqui nesse texto de João 8, de 1 a 11, nós encontramos Jesus tendo profunda compaixão daquela mulher, diferente dos religiosos. Jesus teve profunda compaixão. E ele teve 4 atitudes que eu quero apresentar agora para você, essas 4 atitudes que Jesus teve, que nós precisamos ter para agir diferente dos religiosos, para cumprirmos a nossa missão com compaixão. Primeiro, cultive uma relação de intimidade com o Pai. Você está com um esboço aí na mão? Quem precisa do esboço? Precisa anotar aqui. Acabou o esboço? Amém. Anota numa folha, anota no celular. Irmãos, a primeira atitude que nós precisamos aprender com Jesus nesse texto: cultive uma relação de intimidade com o Pai. O verso 1 diz assim: Jesus, no entanto, aí voltei para o texto, tá, irmãos? João 8, eu estou no verso 1. Jesus, no entanto, aqui, nós temos aqui para você acompanhar, vai lá, acompanha aí. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. O texto, a narrativa de João diz que Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. O que é esse no entanto? É de que todos eles cumpriram grandes coisas, muitas atividades naquele dia, mas Jesus, ao invés de ir para casa, ele foi para o monte. E vamos ver se vocês são bons na resposta. O pessoal da manhã acertou. O que Jesus fazia tanto no monte? Orava. Jesus se retirava para orar. Olha que interessante. De madrugada, voltou novamente para o templo. Olha, de madrugada, ao invés dele ir dormir, Jesus voltou para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Esse era o segredo de Jesus. Ele vivia uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, uma vida de devoção. E nós precisamos aprender com Jesus de que sem intimidade nós não conseguimos acessar o outro. Porque quando nós estamos envolvidos em nós mesmos, quando a nossa fonte de inspiração é o outro, nós estamos sujeitos a falhar. Por isso nós temos que ter Deus, temos que ter Jesus como a nossa fonte de alimento. Nós temos uma imagem aqui, que eu quero colocar aqui para você, de Charles Spurgeon. Olha o que ele diz, lê comigo. Se formos em nossa comunhão com Deus,
seremos fracos em tudo. Irmãos, não é possível vencermos os desafios da vida, não é possível termos o coração sensível se estivermos longe de Deus. O teólogo John MacArthur, ele vai dizer assim: a maior intimidade do cristão com Deus ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos. Lá em Hebreus 10:16 vai dizer assim: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. A intimidade com Deus, meus irmãos, é para termos os pensamentos de Deus, para pensarmos da forma como Jesus faria. Lembram daquela frase de um famoso livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? A nossa atitude, ela tem que estar conectada com aquilo que Deus faria, e Jesus nos ensina nessa passagem, de que o grande segredo dele, é que ele tinha intimidade com Deus. Diga assim: eu preciso, vamos comigo, ó, vamos lá, mais uma vez, eu preciso ter intimidade com Deus, nós precisamos, e é aqui que entra conexão. Eu vou reforçar o conexão. O conexão é um tempo que você separa e dedica para Deus. Deus, eu vou separar esse tempo para ter conexão, para falar contigo. Amém? Segunda lição que nós aprendemos nesse texto é a seguinte: não se comporte como os religiosos. O verso 3 diz assim, vamos lá colocar o verso 3. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Os religiosos, eles são frios, eles são insensíveis, eles são carnais. O que eles poderiam fazer com aquela mulher? Eles poderiam guardar essa mulher sob custódia e chegar até Jesus. Jesus, estamos aqui com uma mulher que pecou dessa forma, o que você diz? Mas não, sabe o que eles fizeram? Colocaram ela à exposição, colocaram ela de pé e apontaram para o pecado dela. Tem uma frase que você vai lembrar: quando você aponta um dedo para a pessoa, 3 estão apontando para você. Foi isso que eles fizeram. Eles falaram assim: está vendo essa mulher? Essa mulher é adúltera, mas nós somos religiosos, nós somos santos. Lá em Mateus 18:15, Jesus nos ensina algo muito profundo. Mateus 18:15 diz assim, olha o texto aí: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Quando você, é até aqui o texto, ok. Quando seu irmão pecar contra você, vá a sós e mostra-lhe o erro, né? Procura ele: Marta, olha, você fez algo que eu não gostei muito, eu fiquei um pouco chateado. Procura a Marta, né? E o que as pessoas fazem, né? Eles vão na rede social. A rede social é famosa para isso, para dizer, para você meio que, vou dizer tudo aqui na rede social, né? As pessoas usam a rede social para calúnia. E eu lembro de uma história de uma menina que foi vítima de fake news, porque disseram que ela estava namorando o Whindersson Nunes, e ela tirou a própria vida por causa de uma fake news. Então Jesus nos ensina aqui a não nos comportarmos como religiosos. Os religiosos, eles apontam, os religiosos dizem assim: foi você é culpado, você é o grande pecador. Lá no verso 4, continuando a narrativa de João, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles jogaram a responsabilidade para cima de Jesus, e aquilo ali era uma pegadinha. Aquela ali era uma forma deles pegarem Jesus em uma contradição. Porque se Jesus fala bem assim: essa mulher merece a morte, Jesus estaria indo contra, se esbarrando na jurisdição dos romanos, porque os romanos detinham o poder naquela época. Então, se Jesus dissesse ela merece morrer, os romanos perseguiriam Jesus. Mas se Jesus dissesse assim: essa mulher tem que ser absolvida,
os fariseus pegariam Jesus em contradição e dissessem: agora nós temos um motivo para matar Jesus. Ele está indo contra a lei de Moisés. Mas Jesus foi muito sábio aqui. E a sabedoria de Jesus me fez lembrar de uma história que eu contei de manhã e vou contar para vocês. Um certo camponês, ele foi acusado de matar uma criança numa vila. E de fato não tinha sido ele, mas eles colocaram esse homem como um bode expiatório, uma forma de esconder o verdadeiro autor. Condenaram esse homem, julgaram esse homem, e esse homem seria condenado, ele seria enforcado. E levaram esse homem numa praça, e o juiz comprado disse assim para ele: olha, eu vou permitir que você tome a decisão. A decisão de morrer ou de viver está em suas mãos. Você apenas precisa escolher algum dos papéis que eu tenho aqui na mão. Eu tenho aqui na mão, o juiz disse, um papel que está escrito culpado, e tem em outra mão um escrito inocente. Se você escolher o inocente, você está livre. Mas a verdade é que nos dois papéis estavam escrito culpado. Aquele homem não tinha nenhuma chance de sair daquela situação. E aquele homem, sabendo disso, ele falou: o que eu faço diante de uma situação dessa? Eu não tenho nenhuma chance. E ele teve uma ideia, ele empurrou o juiz, o papel caiu, ele pegou um dos papéis e comeu um daqueles papéis. E o povo ficou alarmado com aquela situação e disseram: e agora, como é que nós vamos julgar esse homem? Agora que ele engoliu um dos papéis, e o homem falou bem assim: calma, a questão é simples, é só olhar na mão do juiz o papel que sobrou. A minha escolha foi contrária ao papel. E o que estava escrito lá? Culpado. E ele engoliu o outro. Eita glória, amém. Eu tenho pedido essa sabedoria, Deus me dá sabedoria em situações. Nós podemos pedir, mas Jesus era o mestre dos mestres, e ele tinha essa capacidade de revelar aos judeus, aos escribas e fariseus. Jesus virou a mesa quando ele abaixou e disse bem assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Lá em Mateus 5:20 diz assim: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Então, nosso segundo ponto, irmãos, é de que nós não podemos nos comportar como os religiosos. Os religiosos são frios, eles usam a lei para julgar, eles não enxergam o homem, eles enxergam aquilo que aparentemente parece certo. Terceiro, já estamos no terceiro, nós temos 4 grandes ensinamentos de Jesus. Terceiro grande ensinamento de Jesus: tenha consciência da sua condição de pecador. Anote aí, por favor. Tenha consciência da sua condição de pecador. O texto continua. A Daiane vai colocar aqui para você acompanhar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Ouvindo isso, eles começaram a se retirar, desde os mais velhos até os mais novos. Ouvindo isso, o que eles ouviram que conseguiu gerar neles uma consciência de que eles tinham pecado? Jesus disse assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E parece que essa frase de Jesus fez com que aqueles religiosos que estavam ali ao redor, começando pelos mais velhos, tivessem uma consciência de pecado. Diante dos religiosos, dos escribas, estava o Espírito que sonda todas as coisas. Quando nós nos encontramos com esse Espírito que sonda todas as coisas, nós olhamos e percebemos que somos pecadores. Isaías, lá no capítulo 6, ele diante da glória de Deus, o que ele fala? Lembram? Ai de mim,
ele viu a glória de Deus. E Jesus era a glória de Deus manifestada ali, e a santidade de Jesus aflorou e disse assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E quando Jesus abaixou ali, alguns comentaristas acreditam que Jesus estava ali escrevendo alguns pecados, e aqueles fariseus, aqueles escribas estavam se identificando com alguns dos pecados. Mas também Jesus poderia estar ali apresentando o conceito de adultério. Qual é mesmo o conceito de adultério? Lá em Mateus 5, 27 e 28 tem o conceito de adultério. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Jesus falando: eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Certamente não deu tempo daquela mulher se vestir, e ela estava seminua. Talvez o que Jesus fez ao abaixar-se ali, era escrever: aquele que olha para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério. E eles olharem e perceberem, ele está falando de mim. Quando nós damos conta do nosso pecado, nós paramos de olhar para o outro e julgar, sabia? Por isso a nossa oração tem que ser: Senhor, sonda-me, sonda-me, Senhor. Porque quando eu percebo quem eu sou, nós somos um bicho ruim mesmo. Quando nós percebemos que a nossa natureza caída, que ainda está em nós, por mais que a natureza de Cristo habita em nós, mas é por isso que nós precisamos viver pelo Espírito, para não dar lugar à carne. Mas vive longe de Deus, começa a viver aí longe de Deus. Pare de ir na igreja, pare de ler a Bíblia, pare de orar, vai vivendo. Você vai identificar-se com um ser que você vai falar: meu Deus, você vai olhar para o espelho, e ali aqueles fariseus e escribas puderam olhar no espelho. Jesus é a luz em meio às trevas, e Ele revela o quão pecadores nós somos. Verso 7, mais uma atitude de Jesus. Verso 7, Jesus se levantou e lhe disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. O que significa esse texto aqui? Essa expressão de Jesus. Significa que tanto o que é flagrado em ato de pecado, quanto o que peca escondido, merece a morte. Talvez você é um pecador escondido e julga o pecado que é visível. Mas quando nós olhamos para nós, identificamos que nós não somos merecedores da glória de Deus, que Jesus tanto nos amou, que deu a sua própria vida por nós. Efésios 2:1 vai dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nós todos fomos alcançados pelo amor de Deus. Então, quando percebemos alguém que aparentemente tem um pecado maior do que o nosso, nós precisamos olhar para nós e dizer: Senhor, o Senhor teve misericórdia de mim, e com a misericórdia que o Senhor me amou, eu vou amar aquele próximo, eu vou amar aquela pessoa que talvez esteja lá na sua casa, que você fala: meu Deus, eu vou amar, Senhor, porque a misericórdia do Senhor me alcançou. Amém? Quarta lição e última que aprendemos com Jesus nesse texto, nessa narrativa de João, verso 10. Antes de ler, coloca, Daiane, aí para mim, o tema, o que nós aprendemos. Passa mais uma. Ao invés de condenar, o título, o quarto título. Ao invés de condenar, ofereça o perdão de Jesus. Então, por último, nós aprendemos que ao invés de condenar, precisamos oferecer o perdão de Jesus. Olha o verso 10, agora vamos lá. Acho que agora nós alinhamos, hein? Verso 10, levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não
peques mais. Jesus tem esse poder de perdoar qualquer pecado. Jesus tem poder de transformar. Sabe aquela pessoa que você fala assim, não tem jeito mais, essa aí, se Deus mudar, eu me converto. Se Jesus mudar a vida dessa pessoa, eu entrego a minha vida a Jesus. Jesus é capaz de transformar, de perdoar, de mudar a história de qualquer pessoa que, tendo consciência do seu pecado, confessa. Romanos 5:20 está escrito que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Nós precisamos crer nisso. Você ainda crê nisso? De que Deus transforma? Você consegue identificar alguma pessoa que você fala assim, meu Deus, eu tenho orado tanto por essa pessoa? Continue orando, meu irmão. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Jó 14:7 está escrito, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar. Eu tinha colocado a foto, mas vamos continuar, senão eu vou me perder. Vamos continuar. Eu tinha colocado a foto do significado de hipócrita. E a foto ali tinha uma máscara, né? Então, esse é o símbolo daqueles religiosos. Está aqui, ó. O símbolo dos religiosos. E eu já fui muito religioso, irmãos. Confesso para vocês que eu tenho pedido a Deus para me curar da religiosidade. Eu já olhei para mim e disse, e já orei parecido com aquele fariseu que disse assim, Deus, graças te dou porque eu não sou pecador como esse publicano, lembra? E eu falei, Deus, me cura da religiosidade. A olharmos para o outro e dizermos, é feito da mesma essência que eu. Ele é resultado da queda, mas Jesus é o resultado da restauração. Quando você vê alguém, você fala assim, Jesus, tu és o Deus da restauração, porque a morte não pôde detê-lo. O que a morte faz? Traz fedor, traz, né? A pessoa, ela vai se desfazendo, mas a morte não pôde deter Jesus. E a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder que ressuscita a nossa vida, é o poder que afasta toda a podridão. Então nós podemos crer nesse Deus que faz milagres em nossa vida. Para finalizar, eu quero pensar com você nessa última frase que Jesus fala no verso 11, vá e não peques mais. O que significa vá e não peques mais? Vamos compreender aqui, o que Jesus estava querendo dizer para aquela mulher, vá e não peques mais. Vá e não peques mais, significava para aquela mulher que você está liberta, vá, você está liberta. Eu estou falando para você, vá, mas Jesus, vá, você está liberta. Ela poderia em algum momento falar assim, Deus, ela mesma, né? A nossa consciência faz isso, mas eu sou tão pecador, será que Deus está falando mesmo? Será que eu posso ir lá na frente? Eu já pequei tanto. Vá, mesmo que você ouça acusações, pessoas dizendo, eu te conheço, mesmo que o diabo aponte, estabeleça para você de que esse não é o seu futuro, você vai dizer, eu sou livre em Cristo Jesus. João 8,36 nos diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Querido, tome posse, amém? Se Cristo vos libertar, não olhe para trás, vá e não peques mais. Segundo significado dessa frase, vai e não peques mais, é o seguinte, você pode vencer o pecado no poder de Jesus. Vá e não peques mais, o pecado já não te domina, você é capaz de lidar com esse pecado. Oh Deus, mas eu vou chegar em casa, eu vou lidar com esse pecado mais uma vez. O sangue de Jesus é poderoso para não permitir que esse pecado te escravize mais uma vez. 1 Coríntios 10:13 diz, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação,
proverá livramento. Diga amém. Aleluia. Para que vocês a possam suportar. Amém, amém, aleluia. Vai e não peques mais, significa o perdão de Jesus é um incentivo para você mudar radicalmente. É uma chance, é uma nova chance que Jesus está dando para aquela mulher, é uma nova chance que Jesus nos dá. Gálatas 5:1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. É tempo de mudança radical, é tempo de abandonarmos aquele pecado que Jesus já nos libertou, mas nós não queremos deixar. Você já está liberto, irmão. Você já está liberto no nome de Jesus. 4, vá e não peques mais, é um alerta. É uma palavra de atenção, cuidado. O pecado gera morte. Vai, não peques mais. Não peques mais. E olha o que diz João 5,14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Estamos encerrando essa reflexão em que Cristo nos ensina 4 lições. Eu queria que você refletisse nessas 4 lições. Para você realizar a sua missão com compaixão, você precisa cultivar um relacionamento de intimidade com Deus. Para cumprir sua missão com compaixão, você não pode se comportar como os religiosos. Fala: Senhor, livra-me da religiosidade. Eu quero olhar com os teus olhos. Eu não quero viver uma vida de aparência. Para cumprir sua missão com compaixão, você precisa ter consciência de que não é merecedor da graça de Deus. E oferecer o perdão de Jesus para aqueles que estão ao seu redor. A equipe de louvor vai ministrar uma canção. Enquanto você ouve essa canção, eu queria que você